Olá, como vai? Seja bem-vindo à nossa quinta aula de F2. A proposta dessa aula nossa é rodar um pórtico aí com 4 pavimentos em concreto armado. São 3 pilmadas de pilar, ó, e as vigas são vigas contínuas, né? Vigas hiperestáticas com 3 apoios. Totalmente simétrica, tanto o carregamento aqui quanto as dimensões aqui são simétricas também. Eu fiz isso de propósito para a gente conferir depois o resultado do programa de elementos finitos, do F2, com o resultado exato. Pode fazer uma continha rapidinho, a gente consegue achar os momentos, as reações de uma viga com 3 apoios simétrica e compara esse resultado com os resultados que o programa vai passar para a gente. Ok? As vigas vão ser de concreto armado, 15 por 60, e o pilar vai ser de concreto também, 15 por 30. Lembrando que a dimensão 30 do pilar aqui, ó, esse lado maior do pilar aqui, ó, vai ficar aqui na direção de X aqui, ó. Eu até cotei aqui para você ver, ó. O 30 vai estar nessa direção aqui, que é a direção de X aqui. Ok? Então vamos lá. Vamos lá para o F2 para a gente poder dimensionar esse pórtico lá. A primeira coisa que eu faço então é definir o meu grid. Eu vou definir aqui uma malha de 7 por 3, porque na direção X o espaçamento entre pilares é 7 metros, na direção Y a altura do pilar é 3 metros. Então vou criar uma malha aqui no grid com 7 metros em X e 3 metros em Y. Vou clicar aqui no Snap para poder fixar o ponto para mim. E vou criar o meu pórtico. Ferramenta de barra. E crio meu pórtico. Ó, primeiro andar. Segundo andar. Bem rapidinho, como se estivesse desenhando no AutoCAD. Terceiro andar. E o quarto andar. Ok. Vou aumentar aqui um pouquinho. Tá ótimo. Desenhado o meu pórtico aqui, eu já posso criar aqui os vínculos. Vou criar então o vínculo da fundação aqui, ó. No caso nosso aí, a fundação é engastada, o pilar é engastado na fundação. Então vamos criar aqui um vínculo engastado. Vou criar aqui a ferramenta condições de contorno aqui, ó, de suporte. Se é tudo engastado aqui, ele não pode movimentar em X, não pode movimentar em Y, não pode girar também. Vai haver transmissão de momento entre o pilar e a fundação aqui. Vou dar um OK. Tá aí, ó. Lembrando que num projeto real, é o projetista que define como é que vai ser feito esse vínculo aqui. Depende das condições do solo, se ele pode transferir momento para a fundação ou não. É tudo uma questão aí de entrar em acordo com o projetista da fundação para saber se ele vai poder transmitir o momento aqui ou não. No caso aqui, a gente vai transmitir os momentos aqui. Vamos criar uma fundação totalmente engastada. Ok? Antes de carregar aqui, ó, vou mostrar uma ferramenta nova para vocês aqui. Ó. Eu consigo cotar. Eu consigo cotar aqui no F2 com essa ferramenta aqui, ó. Olha lá. Insert Dimension Line. Olha lá que bonitinho. Eu venho aqui, ó, e cota. Observe que ele mostrou para mim aqui a altura de cada pé direito. É uma perfumaria do programa, né? Todo programa tem perfumarias, né? Uma das perfumarias do F2 é essa possibilidade de você cotar aí o seu modelinho. Ok? Então tá bonitinho, tá cotado. Vamos colocar então aqui o carregamento das vigas. O carregamento das vigas é 25 kN por metro. Então vamos voltar no F2, vamos selecionar todas as vigas. Primeira, segunda. E vamos carregar a viga. Vou criar a carga, uma carga uniformemente distribuída. Vou chamar de carga W. Vou dar um OK aqui. É uma carga de menos 25 em Y aqui. E vou aplicar. Tá lá, ó. A carga já está aplicada lá. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o tamanho da letra aqui. Melhorou um pouquinho. Então já está aplicada a minha carga aí de 25 kN no sentido gravitacional aqui, ó. Menos 25 em Y. Ótimo. Antes da gente rodar, lembrando das aulas passadas, eu tenho que
atribuir à minha estrutura, os elementos da estrutura aqui, um material qualquer. Então vamos atribuir aqui, no caso aqui, o concreto. Vamos criar o concreto, vou chamar de concreto. Vou clicar aqui em concreto isotrópico, ó. Ok. Não vou mexer aqui nessas parametrizações que já vem aqui não. Vou simplesmente selecionar a minha estrutura aqui e aplicar esse elemento, esse material aí. Pronto, está aplicado. Vou definir agora as seções. Tem que definir as seções da viga e dos pilares. Vamos fazer da viga primeiro. Então eu venho aqui na ferramenta de criação de seção, crio uma nova, vou chamar de viga. Viga 15 por 60. É uma viga retangular. Vou dar um OK aqui. Observe que está em milímetros aqui, ó, a minha informação aqui da unidade de medida. Ó. Vamos corrigir isso aqui. Ó. Vamos vir aqui para opções, unidade de medida, e vamos passar aqui as seções aqui para centímetros. Vamos colocar duas casas decimais, passar tudo para centímetro quadrado aqui. Ó. Centímetro quadrado, centímetro a quarta, duas casas decimais. Tudo com duas casas decimais aqui. Ok. Eu quero em centímetro também. Pronto. Então vamos lá. A minha viga é 15 por 60, então aqui o D dela aqui, que é a altura da viga, vai ser 60. E o BW da viga vai ser 15. Ok. 15 por 60 é a minha viga, eu vou selecionar a viga aqui, todas elas. E vou atribuir à viga esse valor aí, 15 por 60. Vamos fazer o pilar agora, né? Bom, o pilar é 15 por 30. Mas lembrando que 30 está aqui na direção de X aqui, ó. Então tem um macete que a gente tem que entender aqui, ó. Na hora de criar o pilar, vamos criar o pilar aqui, ó. Novo elemento, pilar 15 por 30. Também é uma figura retangular. Vamos dar um OK. Observe, o F2 ele trabalha como default. A direção X aqui, ó, ela sempre vai ser o D aqui da figura retangular. Sempre vai ser o D aqui da figura retangular. Então, se eu colocar aqui 30, por exemplo, ó, 30 por 15, e eu vier aqui aplicar em meus pilares, apliquei, ó. Da forma que ele está parametrizado aqui, está na condição que nós queremos aqui do projeto. Ó. A direção 30, ó, está aqui. Ó. A dimensão 30 está na direção de X aqui. Ó. É assim que funciona o programa. Okay? Se você lembrar do exercício do pilar metálico, eu tinha aqui uma opção aqui de rotacionar o pilar. Ó. Observe que para este caso aqui da figura retangular eu não tenho. Eu não consigo rotacionar o pilar aqui não. Se eu quiser mudar a posição do pilar aqui no cálculo, aqui no modelo, eu vou ter que mudar as dimensões. Eu tenho que colocar 15, por exemplo, por 15. Aí quando eu faço isso, eu ponho o D aqui com 15 e o B com 30, eu coloco a dimensão de 15 do pilar na direção de X aqui. Ó. É uma forma de eu rodar o pilar. Eu rodo, giro o pilar, exatamente mudando as dimensões dele aqui. No nosso caso aqui é 30 por 15 mesmo. 30 por 15. Então está definido o nosso pilar aí, já selecionamos, já aplicamos a carga. Se houver alguma dúvida, sempre é bom lembrar, se eu clicar em cima da barra com o botão direito do mouse, ele abre para mim aqui uma caixinha com as informações. Esse pilar, por exemplo, é um pilar de concreto e a seção dele é 15 por 30, certinho. Ó. O lado D dele é 30 e o lado B dele é 15. Perfeito. Feito isso, né? Podemos salvar o programa aqui, ó. Vamos salvar ele aqui, ó. Vamos salvar ele aqui como pórtico. Sim. E vamos rodar. Vamos pedir aqui, por exemplo, os esforços. Ó. Vamos pegar o primeiro esforço que eu vou verificar aqui, é a carga axial, a carga de compressão no pilar. Vamos lá. Cliquei em carga de compressão, vamos baixar essa cota aqui, ó. Vamos tirar ela daqui, que ela está me atrapalhando. Vamos rodar de novo. Aí observe aqui, ó, que ele já me deu aqui as cargas de compressão em cada unidade, em cada pilar. Ó. Por exemplo, esse pilar de carga de 310 kN, justificado também 310, porque ele é simétrico, né?
ou do meio aqui, ó, já pega uma carga maior, tá vendo? Ó, 780 praticamente. À medida que ele vai subindo no pavimento, a carga vai diminuindo, obviamente, né? O pilar de baixo sempre pega a carga da viga do pavimento dele, mais a carga de cima. Então vai aumentando. Se eu pedir aqui a reação de apoio aqui no engastamento com a fundação aqui, ó, só vim aqui em display, olha lá, reações valores. Ela já me dá as reações de apoio dos valores. Ó. Os pilares de borda ele tem o momento aplicado e tem a reação aqui. No pilar central aqui ele não tem momento aplicado, porque a viga é simétrica, então não há nenhum momento aplicado no pilar. E a carga normal é 778. Ok? Lembrando que se isso fosse um projeto real, essa carga que está aqui não é a carga da fundação. Né? Porque esse pilar, na verdade, está pegando carga tanto desse eixo aqui, ó, quanto de um outro eixo que provavelmente está entrando nesse ponto aqui. Ó. Estamos trabalhando aqui num plano YX. Numa situação real, nós temos que enxergar a estrutura em 3 dimensões. Então teria um outro plano aqui que seria, por exemplo, um ZY, um ZY aqui entrando aqui nesse ponto aqui. E esse pilar provavelmente estaria pegando carregamento também dessa viga. Ok? Quando a gente for estudar lá em concreto armado, lá a gente vai ver como faz isso no F2, né? Porque como o F2 é um programa somente em 2 dimensões, eu não consigo resolver esses problemas diretamente. Se você estiver trabalhando com um programa em 3D, um programa comercial que modela em 3 dimensões, você não tem esse tipo de problema. Aqui no F2 não. Se eu for resolver um projeto real, eu tenho que trabalhar sempre com 2 pórticos. Um pórtico num sentido, ou seja, um pórtico em um plano e outro pórtico em outro plano. Né? E o pilar vai estar pegando carga dos 2 planos. Ok? Não vou entrar em detalhe nisso agora não. O importante aqui é verificar os esforços no F2 aqui em 2D somente. Então vamos lá. Verificamos então aqui o carregamento aqui, ó, da força normal no pilar. Vamos verificar aqui os momentos fletores. Olha lá. Olha o momento fletor. O sistema já me dá o momento nos pilares, né? E o momento também nas vigas. Né? Momento negativo, positivo nas vigas. Negativo aqui no meio da viga, uma viga contínua. Né? Momento também nos pilares. Observe que tem momento aqui sendo transmitido pela fundação, nesse cantinho aqui. Ó. Aqui em cima também. Ó. E a transmissão de momento da viga para o pilar, tá vendo? Se eu pegar, vamos pegar aqui de cima que está mais fácil de enxergar. Ó. Observe que nessa ligação aqui há uma transmissão de momento. Essa viga, por exemplo, tem um momento negativo aqui, ó, de aproximadamente 36 kN vezes metro. Neste caso aqui, eu teria que ter uma armadura negativa aqui para poder garantir aqui esse engastamento entre a viga e o pilar aqui. É uma condição de cálculo. Falar, ah, Ronilson, mas eu posso rotular esse ponto aí para evitar esse momento aqui na ligação? Pode, desde que você garanta a estabilidade global do prédio, né? Ou seja, desde que o deslocamento do prédio, né, esteja dentro dos parâmetros aceitáveis aí, né, para uma estrutura de concreto armado, você pode rotular qualquer ponto que você quiser, que não tem problema. O importante é cobrir o diagrama de momento fletor depois. Eu lembro do professor Ney Amorim, da UFMG, ele sempre falava com a gente, olha, o importante é cobrir o diagrama. Não importa o diagrama que você encontrou, você tem que cobrir o diagrama de momento fletor. Na época eu não entendia muito bem, mas agora eu sei o que ele fala. O que ele quer dizer é o seguinte, se eu estou pegando essa viga aqui, ó, e ela tem um negativo aqui, tem um positivo aqui e tem um negativo aqui, eu tenho que cobrir o diagrama da forma que ela está aqui. Mas se eu rotular, vamos rotulá-la aqui, ó. Vou pegar essa viga aqui, vamos rotulá-la aqui. Vamos rotular só de cima aqui para a gente ver. Se eu rotular a viga aqui, ó, rotulei as duas ligações aqui com o pilar. Quando eu rodo, ó, olha lá, eu não tenho mais o negativo aqui na ponta. Então eu passo a ter um positivo e um negativo no meio. Se eu cobrir o diagrama do jeito que ele está aqui, cobrir o positivo e cobrir o negativo aqui, a estrutura também está segura. E é isso que o professor Ney Amorim falava. O importante é cobrir o diagrama. Eu tenho que cobrir o diagrama. Se eu tenho um negativo na ponta aqui, eu tenho que pôr ferragem para poder cobrir aqui. Se tem um negativo aqui, eu tenho que colocar armadura para resolver. Se eu não tenho negativo, obviamente meu positivo aumentou.
Você pode ver que esse positivo aqui, ó, é maior do que o positivo de baixo, que é muito maior que o de baixo aqui, ó. Porque o de baixo aqui é parte do momento fletor, está sendo transmitido pelo pilar aqui, ó, para o pilar através da ligação. Então, se esse ponto que estava aqui no diagrama desceu, esse ponto também desce. Então, eu aumento o positivo, diminuo o negativo aqui, mas resolvo do mesmo jeito. Eu consigo resolver com armaduras aí do mesmo jeito. Ok? É importante também lembrar que quando eu faço esse tipo de liberação de vínculos, né, quando eu deixo a estrutura girar, quando eu deixo a estrutura, libero os momentos na estrutura, eu estou fazendo uma redistribuição de momentos. Eu tenho que verificar a estabilidade global do prédio depois, né, porque ele tem que ficar um prédio estável. Posso rotular? Posso, desde que a estrutura no final fique estável, tanto global quanto local. Ok? Então, vamos fazer o seguinte, vamos rotular tudo aqui, ó. Vamos rotular tudo aqui para a gente poder fazer umas continhas aí de verificação de momento fletor. Vamos rotular a viga aqui. Vamos imaginar que eu fiz essa redistribuição de momentos aqui, rotulei tudo, né? E o prédio, numa situação global, ele continua estável. Rotulei. Observe que ficou até mais bonito de ver, né? Ficou mais fácil de enxergar aqui os diagramas aqui, ó. Eu aumentei todos os positivos, mas liberei todos os momentos aqui nas ligações aqui, ó. Eu, particularmente, prefiro trabalhar assim. A gente vai ver lá na estrutura de concreto armado que é melhor trabalhar assim e resolver o problema da estabilidade do pórtico de outra forma. Com isso, eu evito um congestionamento de armadura nessa ligação aqui, ó. Esse ponto aqui é um ponto muito sensível, porque há muito congestionamento de armadura. Tem a armadura do pilar que sobe, tem a armadura dessa viga que está passando para cá, tem a armadura da outra viga que está entrando aqui no sentido contrário. Então, assim, é muito ácido e normalmente é um ponto que não concreta direito, que o armador não consegue fazer direito. Se eu puder evitar de colocar muito ferro aqui, melhor, né? A gente vai ver isso lá no curso de concreto armado. Mas vamos voltar aqui para a gente poder fazer algumas continhas, para poder verificar aqui o momento nas vigas aqui, ó. Vamos pegar aqui a viga que apresentou o maior momento aqui, que foi a de baixo aqui, ó. Ela apresentou o maior negativo e o menor positivo, né? Há uma variação aqui, né? Aqui é um pouquinho maior que aqui. Isso é a contribuição do próprio pórtico, né? Na distribuição de momentos aqui. Se eu pegar essa viga isoladamente e calculá-la isoladamente, o valor dela tem que ser o mesmo para todas, né? Se eu pegar essa aqui isolada e calcular, pegar essa isolada e calcular, essa aqui, obviamente o valor tem que ser o mesmo de momento fletor, de força cortante, mas como aqui há uma contribuição do pórtico como um todo, né? A matriz de rigidez aqui está incluindo todo esse pórtico aqui, uma infinidade de condições de contorno, uma infinidade de deslocamentos e tal. Então, acaba havendo uma diferença entre os momentos aí em cada ponto do prédio. Ah, professor, mas eu vou ter que calcular uma armadura diferente para essas vigas aqui? Não, né? Você vai calcular, você vai pegar aqui uma viga que tem a pior situação aqui, vai cobrir o diagrama de todas iguais, né? Neste caso, vamos imaginar que eu vou dimensionar todas as 4 vigas aqui, ó, por essa viga do primeiro pavimento aqui, ó. Vamos verificar se esses momentos que estão sendo apresentados aqui, ó, estão dentro da ordem de grandeza de um momento exato para uma viga engastada e apoiada. Porque essa viga, na verdade, ela é uma viga engastada nesse ponto e apoiada nesse ponto aqui, ó. Então vamos ver quanto que daria. Por exemplo, qual que é o momento fletor máximo negativo se a viga fosse engastada aqui, perfeitamente engastada aqui e apoiada aqui? É WL2 sobre 8. Então, vamos fazer a conta aí, ó. W é 25, vezes o L, que é 7 metros, vezes 7, dividido por 8. Olha lá, ó. O resultado exato é 153 kN, vezes metro. Ele me deu aqui um valor de 147. 147 para 153, considerando que esse engastamento aqui, essa viga não é uma viga com engastamento perfeito, porque tem a contribuição do pórtico aqui, está na ordem de grandeza, está ok. É aquela verificação que eu disse para vocês lá nas outras aulas. É sempre bom eu estar verificando se o resultado que o programa me deu está mais ou menos batendo com alguns resultados exatos, considerando a estrutura isoladamente. Vamos pegar o positivo aqui, ó. O positivo, se fosse perfeitamente engastada e apoiada, seria WL2 dividido por 14,22. Então vamos lá, ó, 25 vezes 7 vezes 7 dividido por 14,22. Olha, já me daria aqui um valor de 86,14 kN vezes metro. Então, vamos voltar lá, ó.
86,14, ele me deu aqui um momento de 88,6, está mais ou menos dentro da ordem de grandeza. É claro, esse momento ficou maior um pouco, porque esse aqui ficou menor. Então, houve uma distribuição de momentos, aqui diminuiu um pouquinho, aqui aumentou um pouquinho. Lembrando da aula do professor Ney lá, o importante é cobrir o diagrama. Se eu cobrir o diagrama, eu resolvo o problema. Ok? Então, nós vimos aí, através das equações aí, para uma viga perfeitamente engastada e apoiada, que o resultado está muito próximo, né? Então, o resultado que o programa me deu, ele pode ser validado. É muito importante eu ter esse feeling de fazer esse tipo de verificação, né, para que eu não tenha, se houve algum erro ao inserir os dados no computador, eu percebo que houve esse erro exatamente nesse momento, em que eu pego alguns elementos lá da mente e verifico aí o resultado com as equações aí calculo o momento, tal, calculo a reação de apoio de forma exata. Ok? Então o que eu queria mostrar para vocês nessa aula é isso. Na próxima aula a gente vai pegar esse mesmo pórtico aqui e vai acrescentar alguns carregamentos de vento aqui do lado. Vamos acrescentar um carregamento aqui com uma carga triangular, para você ver como é que faz, como se eu tivesse, por exemplo, um subsolo e um muro de arrimo descarregando em cima desse pilar aqui do subsolo aqui. Vai ficar na próxima aula aí. Eu aguardo você na aula 6 de F2 aí. Um abraço e até lá.